presença gloriosa estamos proporcionando aqui nesta casa, um ambiente de glória aqui nessa tarde. Aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto sagrado com os irmãos. Quero ser rápido, mas eu quero profetizar uma palavra ao teu coração. Assentado como você está mesmo, com a permissão do pastor, localize um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, é um texto que o Espírito Santo colocou em meu coração para essa tarde, e eu quero profetizar na tua vida. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glória. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Talvez esteja um pouco diferente da sua tradução ou do que você vai ler aí, mas a palavra é a mesma e Deus já está falando aqui nesta casa. Diz o texto: e eles chegaram ao outro lado do mar. E eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, veio imediatamente ao seu encontro dos túmulos um homem com espírito imundo. Versículo 6, a gente finaliza. Mas quando ele viu Jesus de longe, correu, se prostrou e adorou. Você pode dizer amém por esta palavra? Quero louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Luiz Fernando. Que Deus abençoe o senhor, a sua esposa, pelo carinho, pela confiança. Muito nós ouvimos falar de vocês, e hoje poder estar aqui é uma alegria. Nós sempre estamos aqui na AD São Vicente, e o pastor muito falou de vocês, e hoje poder estar aqui é uma alegria. Que Deus abençoe, que os céus continuem retribuindo aquilo que vocês têm feito na obra do Senhor. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Vendo aqui esta linda igreja e vendo vocês pessoalmente, é sinal de que a boa mão do Senhor tem confirmado os seus passos, os passos de vocês nesta casa e nessa terra. Que Deus abençoe, é uma alegria imensa louvar a Deus pela vida do Adiel. Muito bom revê-lo, cantar perto do Adiel. A gente só paga o dízimo só, a gente deixa para ele, a gente só paga o dízimo só. Que Deus abençoe, Adiel, uma alegria revê-lo. Que Deus abençoe, louvar a Deus por esta linda igreja e por esta oportunidade que o céu está nos proporcionando e poder estar aqui. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, irmã Rafaela, que está aqui. Que Deus em Cristo continue abençoando. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho dos Milagres. Do capítulo 1 ao capítulo 16, onde termina o Evangelho de Marcos, nós vamos ver um milagre atrás do outro, e o próprio Jesus operando o milagre na terra. Uma coisa a ser destacada é que o Evangelho de Marcos, ele se destaca um pouco dos evangelhos escritos no texto, na Bíblia Sagrada, pois o Evangelho de Marcos, ele dá uma profundidade ao ministério de Jesus. Pois tem passagem que você vai ler no Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, mas só Marcos é que vai trazer uma profundidade. Um exemplo, o texto vai dizer, Mateus vai citar, Lucas também cita, a respeito de uma tempestade, que Jesus está com os discípulos no barco. Só que só Marcos vai dizer que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Isso aqui é uma profundidade que Marcos vai ter a respeito do Messias. Mas não é sobre isso que nós pregamos no capítulo 5, que nós escolhemos para essa tarde. Marcos, ele está dizendo que eles chegaram. Marcos começa o seu capítulo 5 dizendo que eles chegaram do outro lado do mar. O texto vai dizer, e Marcos escreve: eles chegaram ao outro lado do mar. Mas ao ler esse texto aqui no capítulo 5, versículo 1, uma informação é nos dada, que eles conseguiram chegar. Só que o texto aqui não diz quem são eles. Marcos não escreve e não diz quem são eles. E Marcos também não cita de onde foi que eles saíram. Marcos só diz que eles conseguiram chegar. E alguém só pode chegar em algum lugar, Adiel, se tiver saído de outro lugar. Alguém só consegue chegar em algum lugar se tiver tido uma partida de outro lugar. Um exemplo, nós saímos de Maringá para estarmos aqui em Londrina com vocês adorando. Você saiu da sua casa para estar num culto aqui à tarde adorando a Jesus. Alguém só chega em algum lugar
se tiver saído. Só que no capítulo 5 Marcos está dizendo: olha, eles chegaram, não sei de onde saíram, mas chegaram, está no texto, chegaram, não fala de onde saíram. Só que o interessante aqui é que esta palavra chegaram, aqui na minha Bíblia, está destacada em negrito, porque ela vai causar um impacto para nós que estamos lendo. Essa palavra chegaram, ela se destaca no versículo, porque ela causa um impacto para nós que estamos lendo. Observe: e eles chegaram ao outro lado do mar. Por que uma simples palavra? Porque uma simples palavra vai causar um impacto para nós que estamos lendo. Porque é como se o próprio Jesus estivesse dizendo para alguém aqui hoje à tarde: olha, não importa a situação que você se encontra, não importa a tempestade que está te assolando, não importa o que você está enfrentando, o importante é que você é portador de uma promessa e você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Ou seja, as realidades, as circunstâncias não podem impedir você de chegar. Para a gente entender esse texto aqui, a gente volta então para o capítulo 4, versículo 35. Aí a Bíblia vai dizer, e Marcos escreve, que Jesus está pregando para uma multidão e os discípulos estão ouvindo a sua mensagem. E Marcos dá um horário, e sendo já tarde, ele disse: passemos para o outro lado. Jesus está dizendo para os discípulos: ei, passemos para o outro lado. Isso aqui é uma ordem de Jesus. Jesus está dizendo: passemos para o outro lado. Os discípulos entram no barco, a viagem começa, está tudo indo muito bem, está tudo tranquilo. Aí Marcos escreve dizendo: mas de repente o vento começa a soprar, de repente o barco começa a encher de água, de repente a situação começa a se complicar. Daqui em diante, o capítulo 4 então, começam os discípulos a sentir medo. Os discípulos estão apavorados, o barco está enchendo de água, o medo está tomando conta. Os discípulos não sabem o que vão fazer. Pensamento meu, e não está na Bíblia, parece que um discípulo olha para o outro e diz: por que a gente foi aceitar o convite de Jesus? Nós estávamos bem na praia, estava tudo tranquilo. Só que a partir de um minuto, tudo começou a complicar. Aquilo que era para dar certo está dando errado. A viagem que era para ser tranquila se complicou, e de repente a gente não sabe o que fazer. E o que alegra o meu coração é que no capítulo 4 eles choraram, sentiram medo, o barco encheu de água. Mas o capítulo 5 começa dizendo: eles chegaram do outro lado do mar. Isso aqui é interessante, porque no capítulo 4, versículo 35, é Jesus que está dando a ordem, está dizendo: vamos passar. Só que o capítulo 5 é Marcos que escreve e diz: chegaram. Jesus diz: vamos passar. Marcos diz: chegaram. Lendo isso aqui, parece que é simples, parece que é uma história tranquila. Só que o processo do capítulo 4 para o capítulo 5, eles sentiram medo, eles pensaram em desistir. O medo tomou conta, o barco encheu de água. E o que é isso, Gedielson? É Deus dizendo: no processo, alguém pode não saber o que você passa. Quem olha para você aqui hoje à tarde, com a mão levantada, adorando a Ele, dando glória, sentindo a presença dEle, não sabe o que você passou no processo. Mas uma coisa é certa: Deus te guardou no processo, Deus te deu vitória no processo, Deus te sustentou no processo, Deus pegou na tua mão no processo, Deus te livrou no processo. Você só está aqui porque no processo Ele diz: eu sou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono. Levante a mão só quem sobreviveu no processo. Sabe o que é interessante? É que quando Jesus chama os discípulos, eles estão em silêncio. Eles entram no barco e estão em silêncio. Mas quando a tempestade se levanta, eles questionam. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia diz que Jesus está dormindo. Aí a pergunta é: por que dorme? Jesus está dizendo: porque eu sei quem eu sou. E quem sabe quem Ele é e o poder que Ele tem, dorme no meio da luta, porque sabe que Ele trabalha na calmaria. Quem reconhece o poder dEle pode estar se levantando, o mundo está descansando, porque o controle ainda é dEle, a última palavra ainda é. Agora detalhe: pastor Jesus não disse o que eles iam enfrentar. Jesus só disse: vamos passar. Por quê? Porque com Jesus é assim: quando Ele nos chama para algo,
Ele não diz o que a gente vai enfrentar. Porque se ele fosse falar, a gente não aceitaria. Ou você acha que se ele chegasse para José, Deus olhasse para José e dissesse assim: olha, eu escolhi você para ser governador do Egito, cargo que ainda não criei, não tem no Egito. Tu aceita? Ele ia dizer: aceito. Mas primeiro, vai ser traído, vai ser jogado na cisterna, vai ser vendido pelos irmãos. E Deus está dizendo: eu te chamei, então eu estou falando para você o que vai acontecer. Só levanta e prossiga, porque o Deus que te chamou é o Deus que vai te guardar. Estou correndo aqui porque eu quero profetizar esta palavra ao teu coração. Aí chega o capítulo 5. E no capítulo 5 começa dizendo que eles chegaram. Só que aqui no capítulo 5 nós vamos encontrar algumas lições que acontecem no texto, que vai servir de edificação para nós esse ano. E quando Jesus chega, o texto vai dizer que ele desce do barco. Jesus faz o quê? Jesus faz o quê? Desce do barco. A ação de Jesus aqui é descer do barco. O texto diz, e Marcos escreve, que quando Jesus chega do outro lado, ele desce do barco. Qual é o local? Na terra de Gadara. E diz o texto que Jesus descendo, vem ao seu encontro dos túmulos um homem com espírito imundo. Marcos está dizendo: Jesus desceu sem falar nada, e quando ele coloca o pé na terra de Gadara, vem ao seu encontro um homem. Que homem é esse? Um homem que uma legião de demônios estava sobre a sua vida. Um homem que nem correntes e grilhões conseguia segurá-lo. Marcos escreve no capítulo 5 que nenhum homem conseguia prendê-lo, nem correntes, nem algemas e nem grilhões. Muitas vezes esse homem foi levado para o deserto. Só que o texto vai dizer que mesmo no deserto os demônios o atormentavam, e ele vinha para a cidade e destruía tudo aquilo que estava perto. Para a sociedade não tinha valor, para a família foi desprezado. O texto vai dizer que esse homem morava nos túmulos. E um historiador da Bíblia Sagrada vai dizer que esse homem tomava para si um túmulo e se alimentava dos restos mortais dos túmulos que ele tomava para si. Uma vida deplorável, uma vida caótica que esse homem vivia. Mas diz o texto que quando Jesus chega, ele só desce do barco, e o homem que ninguém conseguia amansar vem correndo sem ninguém mandar, se coloca de joelho sem ninguém ordenar, levanta a mão para adorar a Jesus. Por quê? Porque quando Jesus chegou, o próprio endemoniado reconhece: acabou de chegar alguém que é mais poderoso e tem mais poder dos que estão na minha vida. Quando Jesus chegar, o problema vai ter que reconhecer que ele chegou. Quando Jesus chegar, aquilo que tem feito você chorar vai ter que reconhecer que a alegria chegou. Porque a Bíblia diz: aonde ele chega, a doença não aguenta, vai embora, a tristeza salta de alegria. Se Jesus chegou, não importa o que está acontecendo, tem que tornar em calmaria com a presença dele. E aqui eu profetizo para vocês, para a gente encerrar. A primeira lição, o texto vai dizer que quando Jesus chega, o homem sai dos túmulos. E túmulo, pastor, era lugar de quem está morto. Só que o homem estava vivo, mas estava num lugar de morto. Então quando Jesus chegou, o homem sai do túmulo e vem correndo para adorar. Primeira lição, Jesus está dizendo: quando eu chegar, oh glória, eu vou tirar aquilo que está no lugar errado e vou colocar no lugar. Estou pregando para alguém que veio aqui à tarde e está dizendo: mal começou o ano e já está dando tudo errado. Jesus está dizendo: mas eu já estou chegando lá na tua casa, e aquilo que deu errado, aquilo que estava dando errado, vai começar a dar certo. Eu estou pregando para alguém que profetizaram palavras negativas, dizendo: para tua família não tem jeito. Deus está dizendo: estou chegando. Alguém está dizendo: para o casamento não tem jeito. Deus está dizendo: estou chegando. Eu profetizo tudo aquilo que deu errado em 2023, 2024 vai dar certo. Estou pregando para alguém aqui que alguém está dizendo: pode juntar as coisas e ir embora. Deus está dizendo: fica.
Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. E Jesus está chegando para mostrar que Ele é Deus. Eu profetizo para alguém que chegou aqui. Deus está dizendo: quando você voltar agora para casa, você já vai ver a diferença. Porque enquanto você está aqui, Ele já está chegando lá. Alguém crê nisso? Levante a mão. Ele chegou. Em 2024, Jesus vai colocar no lugar certo aquilo que está no lugar. A Bíblia vai dizer que Bartimeu está gritando: filho de Davi, tem misericórdia. Aí Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele diz: que eu veja, mestre. Aí a resposta de Jesus é: então receba a tua cura. Não. Jesus disse: segue o teu caminho, e a tua fé te salvou. Bartimeu queria cura. Jesus está dizendo: primeiro eu tenho salvação. Só que detalhe, Bartimeu, você está na beira do caminho. Jesus está dizendo: então siga o caminho. Porque quem fica na beira não recebe nada, mas quem vem para o caminho se encontra com o dono da vida. Deus está dizendo: eu estou tirando alguém da beira e estou colocando no meio do caminho. Se prepara, porque esse ano você vai levantar a mão e vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus vai fazer jus às suas orações. Eu profetizo que esse ano nessa casa de oração vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê? Segunda lição para a gente encerrar. Primeira lição: Jesus vai colocar no lugar certo aquilo que está no lugar errado. Só que o texto diz que Jesus chega e a ação de Jesus é descer do. Quando Jesus desce do barco, diz que o homem sai dos túmulos. Só que detalhe: Jesus está em silêncio, pastor. Isso aqui me chamou a atenção porque eu estava lendo. E quando a gente fala saiu do túmulo, a gente lembra de quem? Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias. Aí Jesus chegou aonde? Em Betânia. Jesus chega em Betânia e a ação de Jesus aqui é falar. Qual é a fala dele? Primeiro, removam a pedra. Segunda fala de Jesus, ele diz: ô Lázaro, vem. E Lázaro saiu do túmulo. Em Betânia a ação de Jesus é falar. E ele diz: Lázaro, vem. E Lázaro saiu do túmulo. Em Gadara, Jesus só desce e o homem sai dos túmulos. Qual é a segunda lição, Gedielson? Ele está dizendo: se eu falar, Adiel, o milagre vai acontecer. Mas se eu não falar, a minha presença vai operar o milagre que você... Isso aqui é tão real que a gente vem para um culto de tarde da bênção como este, dobra os joelhos e a oração que a gente faz é: Deus, estou na tua presença, então fala comigo. Aí Deus está dizendo: se eu não falei, volta com a minha presença, pois a minha presença abre porta, a minha presença traz salvação, a minha presença cura, a minha presença liberta. Eu profetizo 2024 é o ano que a presença dele vai mudar o cenário da tua casa, o cenário da tua vida. Aonde a palavra não chegar, a presença chega. Por isso que a gente canta, hein? Jesus, tua presença é o que eu mais... Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca um amigo, mas não quero perder o quê? A Bíblia vai dizer que Deus olha para Samuel e diz para Samuel: ô Samuel, já rejeitei Saul, encha o vaso de azeite e vem. Qual é o destino, mestre? Casa de Jessé. Escolhi alguém para ser rei. Aí o texto vai dizer que Davi se coloca de joelhos e Samuel começa a ungir. E diz o texto: e
presença do Senhor faz o quê? Se apodera de Davi. Aí Davi escreve um salmo muito conhecido e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está. Eu profetizo, levante a mão, 2024 vai te levantar 11 mil, mil cai ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido por causa da presença. E eu finalizo. Se coloque de pé com a permissão do pastor, posso? Se coloque de pé para a gente finalizar. Tenho 6 minutos. Se coloque de pé. Ó, última lição. O texto vai dizer que quando o homem se coloca de joelhos para adorar a Jesus, a legião se manifesta. Só que bem próximo aqui, Adiel, desse cenário de libertação, tem uma manada de 2.000 porcos. E o texto vai dizer que quando Jesus vai libertar o moço, os demônios fazem um pedido para ir para os porcos. Jesus dando a autorização, os demônios saem e vai para os porcos. E o que acontece com os porcos? Morreram. Aí a pergunta que vai ficar aqui, porque nós estamos falando de uma legião, e legião é composta aproximadamente entre 6 a 7 mil demônios. O que nós estamos falando aqui nessa tarde é: por quê que uma legião conseguiu matar 2.000 porcos, mas uma legião não conseguiu matar um? E a Bíblia está dizendo que ele se mutilava, se cortava com pedras, mas não morria, porque existia algo chamado graça. E a graça está dizendo: pode até matar, ou melhor, até mutilar, mas não vai matar. Porque tem promessa. E Jesus já está chegando aí para libertar. Enquanto ele não chega, eu, a graça, estou protegendo, estou guardando. Se não fosse a graça de Cristo, você não estava aqui. Se não fosse a graça de Cristo, você não tinha sobrevivido. Só que Deus está dizendo: você está de pé por causa da graça. Você chegou aqui por causa da graça. Então eu profetizo que em 2024 Deus vai colocar as coisas no lugar certo. A presença dele vai te acompanhar, e a graça dele vai te sustentar, para que a promessa se cumpra na tua vida. Só quem crê, levante a mão. Eu estou sentindo uma glória descendo sobre a casa, e Deus está tomando o crente com a graça aqui, com a graça, com a graça. Seja cheio da graça. É mais. Dá um mi maior para a gente encerrar. Nunca houve noite que pudesse impedir nascer do sol, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Se você puder levantar a mão e cantar isso aqui, cante. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Levante a sua mão como agradecimento e cante. Haverá um milagre dentro de mim. Por quê? Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Mais uma vez. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, ao lado. Se você puder levantar a mão e cantar bem forte pro inferno ouvir que você está de pé, vai. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou